Olá, meu nome é André Momberger e eu sou o sócio fundador da Focus Invest, empresa especializada em assessoria de investimentos ligadas ao Grupo XP. O que você acha de operar na Bolsa de Valores com risco zero, onde se cair você preserva seu capital ou se subir, você pode até dobrar os ganhos percentuais de subida? Ou se eu te disser que mesmo na queda é possível ganhar dinheiro sobre o capital investido? Bom demais para ser verdade, não é? Se eu não trabalhasse no mercado financeiro e alguém viesse me oferecer algo assim, eu também ficaria no mínimo desconfiado. Portanto, se você está desconfiado, não se preocupe, eu entendo perfeitamente. Mas o que nos interessa saber agora é que nos próximos minutos eu vou eliminar qualquer desconfiança que possa estar pairando na sua mente e eu vou te provar que operar nesse mercado desta forma é muito mais simples do que possa parecer. E é nessa hora que eu te peço um voto de confiança de que o que eu tenho para te mostrar é algo que os grandes investidores já se utilizam há anos e não tem nenhum interesse que investidores comuns tenham acesso. As mesas institucionais das grandes corretoras e tesourarias de grandes bancos, que negociam bilhões de reais por dia, nem podem, por questões de gestão de risco, não se utilizar dessas estratégias. Pois ao contrário do que muitos imaginam, elas diminuem drasticamente os riscos. Obviamente não são operações triviais, como simplesmente comprar e vender ações, operar day trade através de mini contratos e índices de dólar, ou até mesmo operações de swing trade, mas já estão acessíveis para você. Em um primeiro momento, a presença de um profissional nessa área é fundamental para que você entenda todo o contexto e aonde buscar as informações necessárias. E tem boas oportunidades todos os dias. Me responda com toda sinceridade, você sabe qual é o melhor momento para entrar ou sair do mercado de renda variável? Quando é hora de aumentar posições ou diminuir? Via de regra, quando os mercados estão deprimidos, temos medo, pois não sabemos até onde pode estender-se as crises que costumam aparecer de tempos em tempos. Quando está todo mundo muito otimista e eufórico, não temos a convicção de que a oportunidade já passou. Se formos somente atrás de analistas, está sempre na hora de comprar, seja por um motivo ou por outro. A verdade é que ninguém sabe. Temos suspeitas, mas certeza absoluta não existe e nunca se sabe. Mas aqui é que está o pulo do gato. Não interessa o que vai acontecer, mas podemos criar estratégias que preveem qualquer cenário. Recentemente recebemos a consulta de um cliente que tinha uma posição relevante em ações do Banco do Brasil. Elas subiram mais de 70% em 6 meses e estavam em um patamar historicamente muito alto. Esse cliente estava inclusive com um belo resultado em relação ao seu preço de compra. Estava pensando em liquidar. Sugerimos então uma operação alternativa, onde ele não se desfazia da posição, protegeria em 100% caso de queda, e se o ativo subisse até 40%, ele também ganharia toda essa alta. Se nesse interim o banco distribuísse dividendos, também teria direito a eles. Você venderia nessas condições? Ficaria desconfiado e teria dúvidas? Pois deixe, então, eu te explicar como isso é possível. O que está por trás dessa estratégia se chama derivativos. Calma, não se assuste com o nome feio e te garanto que já já você irá entender tudo. Os derivativos foram criados como instrumento de hedge, em outras palavras, proteção. Foi a forma que o mercado criou para mitigar riscos. É uma espécie de seguro. Para quem já operou um pouco com ações, são as famosas opções. O mercado de opções, quando bem utilizado, oferece inúmeras alternativas de proteção e de potencialização de ganhos. Se mal usado, pode tornar-se uma arma de destruição em massa, pois permite que você opere muito alavancado, mas fique tranquilo que vamos passar longe dessa alternativa. O que eu quero te mostrar aqui é o que os grandes banqueiros já faziam nas grandes expedições do século XV e XVI. E também deixar claro que a ideia aqui não é te ensinar a especular com opções, vender estratégias mágicas com possibilidade de ganhar 1000% de uma hora para outra. Além de serem eventos raros, na maior parte das vezes podem dar muito errado. Esse é um disclaimer muito importante. Os modelos que irei te apresentar são baseados em estruturas com parâmetros muito claros, onde você terá o desenho de todos os cenários possíveis, inclusive do patamar de risco máximo, quando houver. E o mais legal disso tudo é que você não precisa entender nada de derivativos, nada de ações, nada de operações complexas ou termos em inglês.
Só precisa querer ganhar mais do que a média e acelerar o seu processo de construção patrimonial. Me responda outra pergunta muito importante. Você sabia que podemos ganhar dinheiro com mercados em queda? Lembra daquelas operações que te comentei do Banco do Brasil? Caso o mercado caísse, teríamos ainda a opção de não apenas proteger, mas lucrar com o mercado caindo. Calma, segue acompanhando que eu garanto que ficará tudo claro. Vou te ilustrar essa possibilidade com mais um exemplo real que operamos recentemente com a Vale, empresa que imagino que você conheça por tratar-se da maior produtora de minério de ferro e cobre do mundo. Apesar da Vale ser uma empresa excelente, ela é muito dependente do mercado chinês, especialmente do mercado de infraestrutura e de construção. Existia uma expectativa negativa em relação à China e às principais economias do mundo em função da inflação e juros crescentes. Neste contexto, imaginamos que as ações da Vale poderiam sentir e propusemos aos nossos clientes uma operação que priorizava proteção durante praticamente um ano sem gerar custo aos clientes. Teríamos uma proteção de 100% da queda e ainda a possibilidade de um upside de 15%, caso a ação subisse. Conforme a nossa expectativa, a ação começou a cair com mais força. E aqui que eu quero te mostrar a grande oportunidade. Você concorda que se a ação cai 30% e depois de 4 ou 5 meses ela retorna ao preço original, você ficou no 0 a 0, certo, né? Agora, faria sentido para você liquidar essa operação de forma antecipada, colocando 20% no bolso em dinheiro e usá-lo para comprar mais ações da Vale com o preço depreciado? Imagino que sim. Segue aqui comigo que vou te detalhar e ficará muito claro. O preço da Vale estava em R$ 89,00 e tinha caído a R$ 63,00. Se eu liquidasse antecipado, a operação deixaria líquido R$ 17,80 por ação. Uma operação de 1.000 ações deixaria R$ 17.800. O que fizemos? Com esse recurso no caixa, compramos mais 280 ações da Vale, aumentando a posição para 1.280. Você percebeu o que aconteceu aqui? Mesmo abrindo mão da proteção, momentaneamente eu troquei por um aumento de posição. E aqui eu estava diante de duas novas possibilidades. Deixar a ação no sentido direcional, ou seja, sem proteção, correndo o risco dela cair mais, mas se subisse, já com o upside da nova quantidade em custódia, ou ainda remontar a operação, só que dessa vez com uma estratégia diferente. Menos proteção e mais upside. Eu protegeria somente 90%, eu teria ainda um risco de 10% de queda, mas poderia ganhar 30% do upside. Deu para entender a infinidade de estratégias onde, com riscos absolutamente controlados, eu otimizo drasticamente a minha posição de renda variável? Fica claro que eliminamos um dos maiores receios de quem tem medo de operar e, ao mesmo tempo, ajudamos quem tem visão de longo prazo para sua carteira de ações? Eu sei que num primeiro momento isso pode parecer complexo e talvez você não se imagine conseguindo fazer esse tipo de operação. Conforme eu te comentei no início desse vídeo, estas não são realmente operações triviais. E elas estavam restritas a mesas institucionais de grandes bancos e corretoras. Mas aqui eu não quero que você se torne um especialista no tema, longe disso. Você não precisa entender absolutamente nada. O que eu quero é despertar em ti a consciência de que essas ferramentas existem e são fundamentais para a otimização patrimonial. E é principal, estão totalmente disponíveis para você, mesmo não tendo nenhum conhecimento. E é aqui que eu começo a te ajudar. Hoje eu e minha equipe já prestamos assessoria a mais de 2.000 investidores por todo o Brasil, para todos os perfis, dos mais conservadores aos mais arrojados. E uma das nossas áreas de especialidade são essas operações e estão totalmente a seu alcance. Mas antes de eu te explicar como isso funciona, me permita te contar mais uma história que nesse caso teve um impacto muito mais defensivo, mas foi algo tão relevante na vida dessa investidora que preciso te contar. E depois você entenderá a importância de tudo isso, pois foi uma combinação de estratégia, timing e um punhado de sorte. Uma cliente nossa estava em vias de destrinchar um processo de inventário da família, além de alguns imóveis. O patriarca deixou uma pequena quantidade de dinheiro, mas um valor bastante relevante em ações de lojas americanas. Eu diria que tão relevante que resolveria boa parte dos problemas financeiros que ela estava enfrentando. O inventário, como sempre ocorre no Brasil, estava lento e a volatilidade da ação estava tirando o sono da nossa cliente. Mas não era possível ela movimentar ainda, antes do juiz homologar. Conversando com o nosso especialista,
identificamos a possibilidade de montar uma operação que chamamos de estrutura com compra, ou seja, você não precisa ter a custódia do ativo. Fica comigo aqui que você vai entender. O mercado oferece a possibilidade de montar estrutura sem necessitar ter a custódia do ativo na carteira, e sim garantias reais, que pode ser dinheiro, CDBs, títulos públicos. O que fizemos então? Colocamos um título de renda fixa em garantia e montamos a estrutura para ela, eliminando 100% do risco de queda e ainda oferecendo um upside de 22,5%. Na ocasião, o preço de referência da ação estava em R$ 13. Isso mesmo que você ouviu, R$ 13. Você já deve estar imaginando o final dessa história, pois a crise gerada pela fraude fiscal na gestão do grupo controlador das lojas americanas, amplamente divulgado, inclusive na grande mídia, causou um estrago sistêmico no mercado, e não só no mercado de renda variável, inclusive no mercado de crédito. As ações foram parar abaixo de R$ 1. Você consegue perceber o que teria acontecido na herança dessa nossa cliente, caso essa operação não tivesse sido feita? Literalmente teria virado pó. E deu para entender que praticamente salvamos a vida financeira dela, pois nesse interim saiu a autorização do juiz e conseguimos liquidar a operação preservando o valor original das ações. Agora, pode ser que você tenha percebido uma oportunidade aqui, o que para mim já traz a certeza de dever cumprido. Mas se não percebeu, está tudo certo também, cada um tem seu tempo. Mas de coração, comece a olhar para isso com muito carinho. E mesmo que talvez você já esteja com essa jornada bem encaminhada, lembra da história que eu te contei. Talvez você possa ajudar alguém ou até mesmo um familiar na mesma situação. É preciso reforçar também, mais uma vez, que não tem nenhuma mágica ou pegadinha por trás dessas estratégias. São práticas recorrentes utilizadas por grandes investidores, bankers, tesoureiros de grandes instituições financeiras. Outro ponto importante que preciso te comentar é que esse tipo de operação não é tão simples e nem sempre o investidor convencional tem condições de montá-la sozinho. Para se ter uma ideia, a formação técnica para esse tipo de operação só é encontrada em MBAs do mercado financeiro e dentro das próprias mesas de operações dessas instituições. Você também pode ler este livro, que é considerado a Bíblia, aqui no Brasil, desse tipo de estratégia. Mas te adianto que é bastante complexo. A boa notícia é que você não vai precisar fazer nada disso. Nós já fizemos para você e é disso que eu vou falar agora. Ok, você chegou até aqui, entendeu o porquê de tudo isso e que efetivamente precisa de ajuda. E de uma orientação mais qualificada e principalmente experiente, mas não sabe qual é o próximo passo. Isso é normal e é a reação de quase todos os investidores que nos procuram. Por que eu sei disso? Hoje operamos mais de 700 milhões em ativos, mais de 2.000 clientes, estamos entre as maiores operações da XP Investimentos e a nossa divisão educacional, que eu cuido pessoalmente, já treinou mais de 3.000 alunos e tivemos a honra de participar da abertura de capital da XP em Nova York. Então pode ter certeza que eu sei como te ajudar. E posso te garantir que é bem mais simples que parece. Hoje você pode estar assustado com o momento, inseguro com o país, até mesmo com as instituições. Não tem nada de errado nisso, é normal. Tenho feito inclusive palestras sobre o tema para acalmar os investidores e mostrar as inúmeras oportunidades que o mercado sempre oferece. Mas eu procurei te mostrar a diferença que faz uma orientação nessas horas de um profissional que já tenha passado por muita coisa e no meio de uma aparente confusão encontrar lógica e oportunidades. Mas, acima de tudo, serenidade. Você consegue se imaginar, mesmo em cenários mais turbulentos, conseguindo encontrar ainda mais oportunidades de ganhar dinheiro? Esse é o nosso papel aqui, abrir os seus olhos para essas oportunidades e até mesmo de como proteger-se de períodos turbulentos. E aqui que podemos comprovar para você a diferença de estar ao lado de um especialista experiente e não alterar a sua rota de construção de patrimônio. E a boa notícia é que você não precisa pagar absolutamente nada por isso. A única coisa que precisa te exigir em troca dessa assessoria especializada e altamente qualificada é ter uma conta na XP Investimentos e nos escolher como seu assessor de investimentos. Simples assim. E para que eu possa realmente te ajudar, eu quero te convidar para agendar um call com alguém da minha equipe de forma totalmente gratuita. Esses calls eu acompanho pessoalmente.
Tenho que te alertar que seja rápido, pois eu tenho um número limitado de atendimentos e caso você demore, talvez esse agendamento não seja tão breve. E agora que eu sei que cada minuto é importante, você deve clicar no botão que está aqui embaixo e colocar o seu melhor telefone para que alguém da equipe entre em contato. Eu peço que você fique atento nos próximos dias a alguma ligação com o prefixo 51, pois estamos no Rio Grande do Sul e peço que atenda, pois se você for como eu, quase não atendo mais telefones que não conheço. Pode também preencher as outras informações que certamente vão nos ajudar. Se por acaso você não atender as ligações ou responder nossos contatos, terei que passar adiante e infelizmente não tem como ajudá-lo. Agora o poder está nas suas mãos. Basta usá-lo. Por enquanto a minha parte eu fiz e espero de coração poder te ajudar. Um beijo e até breve.